sobre os comportamentos desse doador, sobre os hábitos, sobre os vícios pessoais que ele tem, sobre a convivência com pessoas infectadas, ou então da estadia em áreas endêmicas para doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, como, por exemplo, a doença de Chagas. Então, a história epidemiológica aqui, nesse caso, é para a gente garantir também a segurança da pessoa que vai receber o sangue desse doador também. Tá certo. Bom, então, o indivíduo passando, então, pela etapa da triagem clínica, ele, então, é submetido, então, à coleta de sangue. A coleta de sangue, para garantir, de novo, a segurança do doador, ela é sempre realizada com material que é estéril e descartável. A coleta é sempre realizada, então, através de punção venosa, né? Então, o sangue é coletado utilizando uma agulha, o sangue passa, então, por esse tubo de coleta, e ele vai chegar, a coleta é sempre feita utilizando um sistema de bolsas, né? E ele vai chegar sempre inicialmente nessa bolsa primária. Então, o sangue é sempre coletado numa bolsa primária, que está sempre conectada através de um tubo de transferência a outras bolsas satélites, que podem ser uma ou até 3 bolsas satélites para processar esse sangue. Tudo bem? Isso é uma ferramenta bastante importante que garante, inclusive, um sistema fechado também, que garante que evita também a contaminação desse sangue. Tá certo? E ela é importante para garantir a segurança, novamente, tanto do doador quanto do receptor. E, bom, vamos lá. Então, o sangue foi coletado nessa bolsa primária. Essa bolsa primária, quando ela é fabricada, ela não é fabricada vazia. Nessa bolsa é inserida uma solução que a gente chama de solução anticoagulante preservadora. Qual que é a função dessa solução anticoagulante preservadora? Quando a gente coleta o sangue de um paciente ou de um doador, a tendência é que esse sangue, assim que saia do nosso organismo, esse sangue comece a coagular. E isso não é o que a gente deseja, né? A gente quer o sangue fluido para a gente conseguir transfundir isso no paciente. Além disso, depois que a gente coleta as células do sangue do paciente, do sangue do doador, o que acontece? As células, elas estão vivas, né? Mas elas começam a sofrer porque elas estão fora do nosso organismo. Então, elas começam a sofrer, elas podem morrer, e é importante que elas estejam vivas até a gente conseguir transfundir essas células no paciente. Então, para isso, várias soluções comerciais elas estão disponíveis para produzir essas bolsas, né? A gente tem a solução ACD, CPD, CPDA1, que tem cada uma diferentes tipos de componentes, e cada uma delas aumenta, então, a validade desse sangue fora do corpo, ou seja, aumenta o tempo que eu consigo manter esse sangue viável até eu transfundir esse sangue no paciente. Tudo bem? Então, normalmente, as bolsas são fabricadas com 63% de solução anticoagulante preservadora, que é compatível com aproximadamente 450 ml de sangue, podendo ter um desvio de mais ou menos 45 ml de sangue. Então, a quantidade que é colocada para ser proporcional à quantidade de 450 ml mais ou menos de sangue, tá certo? Aí vamos para mais uma pergunta. Isso sempre acontece, eu já ouvi falar bastante, né? Nossa, mas assim, eu posso então, eu tenho medo de passar mal para doar menos sangue, para doar essa quantidade tão grande de sangue, será que eu posso doar menos? Posso doar menos, um pouco menos de sangue do que 450 ml? Isso sempre fazem essa pergunta nos bancos de sangue para o pessoal que faz a coleta. E qual que é a resposta? Não, não pode. Por que não pode? Porque a bolsa realmente é feita com aquela quantidade de anticoagulante, 63 ml, que vai ser compatível com a mais ou menos 450 ml de sangue que o doador vai doar. Entendeu? Então, assim, se eu coloco menos sangue naquela bolsa, aquela solução anticoagulante, ela pode, inclusive, diminuir a viabilidade daquelas células, pode até ser tóxico para aquelas células. Então, eu preciso ter naquela bolsa realmente a quantidade de 450 ml. Mas não precisa ficar preocupado, porque se você passou pela etapa de triagem clínica, você já foi verificado seu peso. Normalmente o peso o nosso peso corporal ele é proporcional à quantidade de sangue. Se você tem pelo menos 50 quilos, você pode doar os 450 ml de forma segura. Tá certo? Bom, em seguida, vamos fazer mais uma pergunta para vocês, então. O sangue coletado do doador, ele pode ser imediatamente transfundido no receptor? Ou seja, eu coletei, deu 1 hora, precisou daquela bolsa de sangue, já posso transfundir. Não posso fazer isso, na verdade, por 2 razões. Em primeiro, porque esse sangue ele tem que passar por triagem laboratorial, tá certo? Isso, na verdade, é para garantir a segurança do receptor, tá certo? Então, assim,
Esse sangue passa por 2 tipos de análise de triagem laboratorial. A primeira é de sorologia para doenças transmissíveis pelo sangue, tá? Isso é obrigatório, tá? De acordo com resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, tá? Isso é obrigatório que seja feito. Então, as triagens laboratoriais são feitas para doenças como a sífilis, a doença de Chagas, a hepatite B, a hepatite C, HIV 1 e 2 e HTLV 1 e 2, que são doenças transmissíveis pelo sangue, tá certo? E é interessante a gente observar que a Anvisa, na verdade, ela determina, ela especifica os testes específicos que devem ser feitos em relação a cada uma das doenças. Por exemplo, a sífilis, um teste para detecção do anticorpo do anticorpo antitreponêmico, né, que é o causador da sífilis, um teste para detecção do anticorpo anti-T-Cruz, ele determina os testes especificamente. E é interessante a gente observar, por exemplo, em relação às doenças virais, hepatite B, hepatite C, HIV 1 e 2, é interessante observar que, assim, ele pede alguns testes específicos, né, para determinar antígeno específico, determinar anticorpo, mas uma coisa importante para esses testes, né, para hepatite B, para hepatite C, hepatite e HIV 1 e 2, a Anvisa pede que sejam realizados testes para detecção do ácido nucleico do vírus, ácido nucleico do vírus, ácido nucleico do vírus. E por que isso é importante? Porque os testes de biologia molecular, né, para detectar DNA ou RNA do vírus, eles são testes que, apesar de serem um pouco mais caros, eles são testes que são bastante sensíveis. Então, a gente consegue detectar qualquer tipo de contaminação pelo vírus que estiver na amostra, e esses testes de biologia molecular, eles conseguem driblar de uma forma melhor aquilo que a gente chama de janela imunológica. O que é a janela imunológica? É aquele período que o doador está infectado por aquela doença, ele está transmitindo, inclusive, aquela doença, mas ele não produz anticorpos contra aquela doença. Então, a maior parte muitas vezes os testes não conseguem pegar, não conseguem detectar como positivo esses testes. Então, é importante, realmente, que os testes, então, de biologia molecular para detectar ácido nucleico do vírus HBV, do HCV e do HIV sejam realizados, tá? Não só é importante, como é obrigatório, né? E, na verdade, assim, essas etapas de sorologia, combinadas com a etapa de triagem clínica, na verdade, elas são bastante importantes porque elas fazem com que seja praticamente impossível a gente ter uma contaminação por uma doença transmissível pelo sangue através da doação, tá certo? É praticamente impossível hoje, principalmente com os testes de biologia molecular, a gente ter uma contaminação do receptor por uma doença transmissível pelo sangue através da doação sanguínea, tá certo? Bom, além da sorologia, é importante que a gente também faça a triagem laboratorial em relação à imunohematologia. Imunohematologia, na verdade, a gente vai realizar exames da tipagem sanguínea em relação ao sistema ABO, que a gente faz isso de acordo com a resolução da Anvisa também. É obrigatório que a gente faça tipagem direta e reversa. A gente faz a tipagem em relação ao sistema RH, inclusive a pesquisa de DEFRACO, e também que se faça a pesquisa de anticorpos irregulares pelo teste de combos direto. Nesse teste, a gente faz a pesquisa, a gente verifica se no sangue do doador a gente tem algum anticorpo que ele produz que possa reagir com o sangue do receptor. É importante que todos esses testes sejam feitos, principalmente para evitar a ocorrência de uma reação a essa transfusão sanguínea que a gente chama de reação hemolítica aguda. O que é a reação hemolítica aguda? É uma reação transfusional, né, que acontece no receptor depois que ele recebe o sangue. É uma reação que ela é bastante grave, ela inclusive põe em risco a vida do indivíduo, ela tem um prognóstico ruim, porque o indivíduo, quando ele recebe, porque nessa reação o indivíduo ele corre o risco de entrar em choque. Isso acontece principalmente devido a uma incompatibilidade em relação ao sistema ABO e RH. Tá certo? Então é bastante importante que, na verdade, essa tipagem seja feita de maneira bem adequada, tá certo? Para prevenir a ocorrência de uma reação hemolítica aguda no receptor. Tá certo? E para tentar responder ainda aquela pergunta, né? Se o sangue ele é imediatamente transfundido no paciente logo após a doação. Isso aqui, eu acredito que vocês já tenham visto vários lugares da internet, mas falam assim, nossa, olha, o sangue doado ele pode ajudar 4 pessoas, pode ajudar até 4 pessoas. O sangue que um doador, uma pessoa só doa, ele consegue ajudar até 4 pessoas. Mas será que isso é realmente verdade?
Vamos tentar discutir um pouco isso e entender o que acontece, então, com a bolsa de sangue depois que ela é coletada. Depois que a bolsa é coletada, então, ela sofre uma coisa que a gente chama de processamento em hemocomponentes. Então, aquela bolsa, na verdade, sofre processamento para virar um hemocomponente. O que é um hemocomponente? Para tentar entender o que é um hemocomponente, a gente precisa entender o conceito de hemocomponentes e hemoderivados, que são, na verdade, produtos originados a partir, então, do sangue do doador, sendo que os hemocomponentes, eles são gerados, na verdade, por processos físicos, que são processos mais simples, centrifugação, congelamento, que você consegue realizar, inclusive, no próprio banco de sangue. Normalmente, o processamento dos hemocomponentes é feito no banco de sangue mesmo. Já os hemoderivados, eles são obtidos em escala industrial, então a gente não consegue produzir ele no banco de sangue, eles são produzidos na indústria. A partir, então, do fracionamento do plasma, que é um hemocomponente, por processos, então, físico-químicos, que são um pouco mais complexos, tudo bem? Então, quais são os hemocomponentes que são produzidos a partir do sangue lá doado pelo doador? A gente tem, então, o concentrado de hemácias, a gente tem concentrado de plaquetas, a gente tem plasma, que pode ser o plasma fresco congelado ou plasma de 24 horas, ou então o plasma isento de crioprecipitado, então aqui 3, e o crioprecipitado. Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4. Então, são 4 hemocomponentes produzidos a partir de uma única bolsa de sangue. Então, potencialmente, o sangue pode ajudar, sim, até 4 pessoas. O sangue de uma pessoa pode ajudar até 4 pessoas. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre cada um desses hemocomponentes. O concentrado de hemácias, ele é obtido quando a gente centrifuga uma bolsa de sangue total. Lembra que eu falei que quando a gente centrifuga o sangue ele separa, as células vão para baixo, as hemácias ficam lá no fundo e o plasma fica na parte de cima? Então é isso que a gente faz com uma bolsa de sangue total. Só que a gente centrifuga normalmente essa bolsa no banco de sangue a uma rotação mais baixa. Uma rotação baixa por quê? Porque as plaquetas, que são células menorzinhas do nosso sangue, elas são mais leves, então elas acabam ficando suspensas no plasma, elas não vão aqui para baixo, então elas ficam suspensas no plasma. Então o que acontece? A gente centrifugou a bolsa, a gente tem hemácia embaixo, a gente tem plasma com plaqueta em cima. Então o que acontece? Nessa bolsa, que era a bolsa primária, a gente transfere esse plasma que estava nessa bolsa por aquele tubo de transferência para a bolsa satélite. Aí nessa bolsa a gente vai ter, então, concentrado de hemácias, e na outra a gente vai ter plasma rico em plaquetas, que é o plasma que está com bastante plaqueta, que está com as plaquetas do sangue aqui. Em que situações a gente utiliza, então, transfusão de concentrado de hemácias? Em que situação o paciente é recomendado que a gente faça transfusão de hemácias, né? De hemácias no paciente. A gente faz transfusão de hemácia em pacientes que têm anemias graves, tá certo? Normalmente anemias que você tem a hemoglobina abaixo de 7, que é uma anemia considerada bastante grave. Em que situações isso acontece? Isso acontece principalmente em pacientes que a medula óssea não está conseguindo produzir as células de uma maneira adequada, como acontece, por exemplo, nos pacientes que têm câncer e fazem quimioterapia. Quimioterapia acaba afetando a medula óssea e a medula óssea não consegue produzir células de maneira adequada e por isso o indivíduo ele tem anemia também. Os pacientes que também têm anemias hereditárias, como por exemplo a anemia falciforme ou a beta-talassemia, eles acabam precisando muitas vezes de receber transfusão sanguínea. Os indivíduos que têm beta-talassemia maior, por exemplo, são indivíduos que eles precisam de transfusão sanguínea o resto da vida e frequentemente, assim, a cada 15 dias, a cada 21 dias, a cada 30 dias, para que ele consiga sobreviver. Então, assim, é para a gente entender um pouco mais a importância, né, da gente doar sangue. Assim, a gente tem vários pacientes que precisam do nosso sangue, né, da nossa doação. Os indivíduos que também fazem perdas sanguíneas agudas, né, indivíduos que sofreram acidentes, perderam muito sangue, indivíduos que estão em cirurgia, perdem bastante sangue também, a gente faz uso de transfusão de concentrado de hemácias nesses pacientes também. Tá certo. O outro hemocomponente, então, que é gerado a partir da doação de sangue é o concentrado de plaquetas. O concentrado de plaquetas, ele, então, é produzido por meio da centrifugação em alta rotação, de uma bolsa de plasma rica em plaquetas. Então, gerada daquele nosso último processo, né? Então, a gente centrifuga essa bolsa de plasma rica em plaquetas, as plaquetas vão para o fundo da bolsa e a gente transfere a maior parte do plasma para uma outra bolsa satélite. Hoje em dia, existe uma preferência para que se faça a coleta de plaquetas, né, para a gente poder utilizar na hemoterapia, por aférese. Por quê?
porque a aférese acaba gerando 6 a 8 vezes mais plaquetas que o concentrado de plaquetas, né? A aférese é aquele procedimento, né, que você vai para o hemocentro, para o banco de sangue, doar apenas plaquetas, que tiram seu sangue, passa por uma máquina e o seu sangue é devolvido, né? A máquina retira as plaquetas. Esse processo acaba gerando mais plaquetas, então acaba sendo um método de escolha para se doar plaquetas. Mas, de qualquer forma, o concentrado de plaquetas ele é aplicável na hemoterapia, ele pode ser utilizado também nas plaquetopenias que são desencadeadas por falência medular, ou seja, aqueles indivíduos que acabam tendo poucas plaquetas porque a medula óssea não está conseguindo produzir plaquetas de maneira adequada, como acontece, inclusive, nos pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá. Outro componente que é gerado, a gente vai falar então agora de plasma fresco congelado e plasma de 24 horas. Bom, o plasma ele é produzido como? Então, a gente já falou que então é a partir da centrifugação do plasma rico em plaquetas. Em seguida, a gente transfere então sobrenadante para a bolsa satélite. A gente chama de plasma fresco congelado quando esse plasma ele é completamente congelado até 8 horas após a coleta e mantido então no mínimo a menos 18 graus Celsius, congelado, tá certo? Quando o plasma ele é congelado depois de 8 horas da coleta, até no máximo 24 horas, a gente chama esse plasma de 24 horas. Já foi observado, assim, que o plasma de 24 horas, ele tem menos proteínas, ele tem menos fatores de coagulação do que o plasma fresco congelado, mas ele tem uma aplicabilidade semelhante nas transfusões sanguíneas, no tratamento hemoterapêutico, tá certo? E o crioprecipitado e o plasma isento de crioprecipitado, como é que eles são gerados? Bom, o plasma fresco congelado, então, depois de congelado, ele é descongelado a temperatura de 1 a 6 graus Celsius, e quando ele descongela, a gente observa que teve uma proteína que precipitou nessa bolsa. Então, o que acontece? A gente transfere esse plasma para uma bolsa satélite, e o que sobra nessa bolsa, então, vai ser o crioprecipitado, que, na verdade, nada mais é que um conjunto de proteínas, sendo que os principais fatores de coagulação que estão no crioprecipitado, então, são o fibrinogênio, o fator 8, o fator de von Willebrand e o fator 13. E qual a aplicabilidade, então, do plasma e do crioprecipitado nas transfusões sanguíneas? O plasma a gente utiliza principalmente nos indivíduos que têm sangramento ou risco de sangramento que é causado por deficiência de fatores de coagulação, mas o plasma a gente acaba preferindo utilizar quando a gente tem deficiência de múltiplos fatores de coagulação. Quando a gente pensa, por exemplo, na hemofilia, que é uma doença que você tem a deficiência de um único fator de coagulação, que pode ser o 8 ou 9, nesses pacientes a gente prefere transfundir o fator que está faltando, que é o fator recombinante que está faltando. Agora, nos pacientes, por exemplo, que têm hepatopatias, que o fígado não está funcionando direito, não está conseguindo produzir os fatores de coagulação, e na coagulação intravascular disseminada, por exemplo, que você tem deficiência, então, de muitos fatores de coagulação, não apenas de um, aí, nesse caso, sim, se prefere fazer a transfusão de plasma nesse paciente. Nos pacientes que também têm púrpura trombocitopênica trombótica, que é uma doença que, na verdade, predispõe à trombose, mas ela acontece devido à deficiência de uma proteína que existe no nosso plasma. Então, nessas condições, a transfusão de plasma também é indicada. E a aplicação do crioprecipitado, o crioprecipitado é utilizado também em condições que você tem sangramento ou risco de sangramento, mas apenas em condições que você tenha deficiência de fibrinogênio, como acontece novamente na coagulação intravascular disseminada, ou na deficiência congênita de fibrinogênio, que também acontece, tudo bem? Bom, em resumo, vamos tentar responder aquelas perguntas. A doação de sangue, ela é segura para o doador, para o receptor? Sim, é segura. Todo o ciclo do sangue, né, as etapas de triagem clínica, etapa de triagem laboratorial, elas garantem que a doação seja segura para doador e para receptor. Eu posso doar menos sangue do que a quantidade padronizada de 450 ml? Não, embora ela seja segura se você passou pela etapa de triagem. O sangue coletado do doador, ele pode ser imediatamente transfundido no receptor? Não, ele precisa passar por etapas de triagem laboratorial para verificar a presença de doenças e a tipagem sanguínea, e o sangue também ele precisa ser processado antes em hemocomponentes, antes de ser transfundido no paciente. O sangue doado pode realmente ajudar até 4 pessoas? Sim, já que potencialmente uma bolsa de sangue gera até 4 hemocomponentes. O sangue doado, ele é utilizado... Agora uma pergunta que eu coloquei no final, porque é uma coisa que muitas vezes
isso acaba entrando na nossa cabeça de uma maneira errada. O sangue doado, ele é utilizado apenas em quem sofre hemorragias graves. A gente vê muito em TV, em seriado médico, aquela coisa, né, de o paciente está sangrando, está com hemorragia, está sofrendo hemorragia, ele tem que fazer transfusão sanguínea. A gente acaba pensando que a transfusão sanguínea é importante só nesses casos. Não, a gente viu que, na verdade, a transfusão sanguínea ela é importante em paciente que tem câncer e faz quimioterapia, em paciente que tem leucemia, em paciente que tem anemia hereditária grave, em paciente que tem doença hemorrágica, em doença que o sangue não consegue coagular, que você tem a deficiência dos fatores de coagulação no sangue. Então, na verdade, a doação de sangue é bastante importante e ajuda muita gente. Então, isso é bastante importante a gente ter em mente para a gente ter uma consciência da importância da doação de sangue. Tudo bem? Bom, acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu gostaria de agradecer, então, a todos pela atenção. Meu contato segue aqui, meu e-mail. Eu tenho Instagram que fala de hematologia também. Quem tiver interesse pode me mandar um direct lá e dar uma conferida nas postagens também. Hemato Sem Mistério. E, bom, mas no fim também das apresentações eu vou estar disponível também para dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Foi uma ótima apresentação. Com certeza nos ajudou muito a tirar nossas dúvidas. A gente tem perguntinhas aqui. Quem vai fazer as perguntas é o Vitor. Vitor, tá por aí? Tô por aqui. Então, já pode começar. Temos, acho que, uma ou duas perguntas, né? Gente, não fiquem retraídos, não. Podem mandar perguntas, podem tirar suas dúvidas, que agora é a hora. A primeira pergunta vai pro Guilherme, né? Professor Guilherme, por mais que a bolsa de doação contenha uma solução anticoagulante, por quanto tempo uma bolsa de sangue permanece viável para transfusão? A pergunta é da Priscila. Tá certo. Priscila foi que manteve o contato comigo, que fez o convite comigo, né? Tá certo, Priscila. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, assim, a bolsa, na verdade, isso depende, quanto tempo dura a bolsa de sangue viável para transfusão, isso depende muito, na verdade, da solução que é utilizada, né? Tem soluções que são utilizadas que fazem com que a bolsa dure 21 dias, né? Isso tudo sobre refrigeração também, né? Que a bolsa de sangue dure 21 dias. Tem soluções que duram um pouco mais de tempo, duram 35 dias. Mas isso vai depender da solução anticoagulante que é utilizada. A outra pergunta não tem muito a ver com o assunto, mas acho que o professor Júnior pode responder. Boa noite. Gostaria de saber onde ficará gravada essas orientações para mim estar compartilhando com toda a equipe. Desde já agradeço. A pergunta é da Daiane. Daiane, a gente vai entrar em contato com o professor Júnior e a gente vai ver onde que a gente vai estar disponibilizando, tá bom? Qualquer coisa a gente entra em contato com você. Guilherme, tem uma perguntinha aí que eu fiz. Guilherme não, Vitor, né? Se você puder ler. A pergunta da Samira é: depois que pegou o dengue, quanto tempo depois pode fazer a doação? Tá certo. Aí eu vou pedir um pouco de ajuda da professora Marli para me ajudar. É assim, eu não tenho tanta rotina, não tenho tanta experiência em banco de sangue, então não sei exatamente quanto é o tempo de triagem. Eu não quero falar nada errado. A dengue clássica que a gente fala, ela fica 15 dias, 30 dias de inaptidão. Agora, quando a dengue é grave, que é a hemorrágica, que era antigamente chamada, ela fica até 6 meses de inaptidão, tá? E, professor, aqui nós, no Hemocentro, nós usamos bolsa que tem validade de 42 dias, porque ela tem um anticoagulante que deixa mais viável as hemácias por 42 dias. Então, tem de 35 e 42 dias. Ah, interessante. Eu vou dar uma atualizada depois, então, por dar uma procurada, eu vou dar uma atualizada. Muito obrigado. Tudo bem, Daia. A gente vai tentar entrar em contato para ver se a gente vai colocar em algum drive a reunião. Qualquer coisa, se a gente não tiver a resposta de qual drive que vai ser, entre em contato com algum dos nossos pets. Eu sou do Pet Agroflorestal, você pode estar lá no Instagram mandando mensagem que a gente envia para vocês. A gente também vai estar compartilhando onde vai ficar o drive, o link, para vocês, aí vocês fiquem de olho no Instagram dos pets.
PET agroflorestal, o meu. E aí você pode tirar essa dúvida lá depois. Bom, mais alguma pergunta, gente? Se não tiver nenhuma pergunta, quero agradecer imensamente ao Guilherme, nosso doutor Guilherme. Ele respondeu todas as dúvidas muito bem, foi uma ótima apresentação, tudo muito explicadinho. Eu adorei, tenho certeza que vocês também adoraram, né? E agora a gente pode começar a nossa segunda palestra com a Marli, a coordenadora geral da Rede Hemosul. Ela preparou um conteúdo bem bacana para a gente também. Guilherme, espero sua presença aqui ainda, tá? Vou continuar aqui. Gente, obrigada pela oportunidade, parabéns, doutor Guilherme, foi uma apresentação maravilhosa. Não sei o que eu vou fazer, mas você apresentou a parte moderna da hemoterapia, né? Eu vou apresentar um pouquinho da história da hemoterapia, porque não foi fácil chegar até aqui hoje, né, onde nós estamos. Então, outra coisa, gente, eu sou péssima nessa parte de informática, então, qualquer coisinha, vocês me dão uma ajuda aí, por favor, tá? Então, mitos e verdades sobre a doação de sangue. A doação de sangue já há muitos anos, né, desde os primórdios, ela foi estudada, mas não tinha esse conhecimento, sabia que tinha alguma coisa diferente com os indivíduos, mas não sabia o que era. Foi só em 1900 que o Karl Landster, ele descobriu o sistema ABO. A partir daí é que começou a hemoterapia científica. Até 1900, existem vários trabalhos, né, principalmente de médicos e estudantes de medicina, que faziam trabalhos, mas que não tinham o conhecimento necessário para saber do que estava se falando. No Brasil, por volta de 1920, já tinha os primeiros serviços de hemoterapia organizados. Em 1940, os serviços eles foram melhorando, né? Já tinha uma conotação assistencial e atividade científica, e foi nessa época, em 1940, que o Karl Landstein, junto com o Wiener, descobriram, através de experiências com macacos, descobriram o fator RH. A partir daí, a gente começou a ter algum conhecimento um pouco mais forte, né, em relação à hemoterapia. Em 1950, foi fundada a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Na França, ele já tinha uma hemoterapia bem mais avançada que no Brasil, então, em 61, foi iniciada a cooperação do Brasil-França. Na época, o governo brasileiro, ele indicou um médico e falou assim, olha, você vai lá na França e compra 2 bancos de sangue para nós. E esse médico foi para lá, trouxe a novidade para o Brasil, e assim começou a nossa hemoterapia aqui no nosso país. Em 64 já tinha um grupo de trabalho bem mais robusto, né, com estudo e regulação da hemoterapia no Brasil. Em 65 foi criada a Comissão de Hemoterapia, as normas de proteção de doadores e receptores de sangue. Nessa época, a doação de sangue era remunerada, então existem trabalhos dizendo que eram pagos por centímetro cúbico de sangue. Vocês sabem que a transfusão era feita braço a braço, né? E então era cobrada por centímetros cúbicos de sangue. Tem alguns relatos que eram pagos R$500 por centímetro cúbico de sangue, e dependendo do doador, chegava até R$750 por centímetro cúbico de sangue. Você veja como era. Aí, em algumas épocas também eram forçadas as doações dos presos, e também era remunerada essa doação por meio de carteiras de cigarro e essas coisinhas mais assim, para remunerar os presos.
Só em 77, com o fortalecimento do programa do Brasil-França, que capacitou técnica e científica, a formação de recursos humanos, é que foi dando um corpo mais robusto para a hemoterapia brasileira, apesar de, desde 1900, já estar ter uma evolução na hemoterapia. Você vê que demorou muitos anos, e a gente sabe, ela está em constante evolução, como toda a medicina, mas demorou bastante tempo para isso. Em 79, foi criado o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados. A doação até aí ainda era remunerada. A partir de 1980, com a criação da Política Nacional do Sangue, a extinção da doação remunerada do sangue no Brasil e a campanha de doação altruísta, né, da Sociedade Brasileira de Hemoterapia, começou a ter um respeito maior pelo paciente, e começou-se a triagem mais forte, né, para evitar que se transmitissem as doenças pelo sangue. Em 88, a Constituição garantiu condições de coleta, processamento e transfusão do sangue, né, porque ela deu mais robustez para os bancos de sangue. Aqui no Mato Grosso do Sul, em 1988, foi inaugurado oficialmente o Hemocentro Coordenador, que é esse aqui que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. Com o decreto de 1989, o 5.119, foi criado o Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia. Ele era composto pelo Hemocentro Coordenador, um hemocentro regional, que é o de Dourados, e mais nos núcleos hemoterápicos. Ele fazia parte do Sistema Único Descentralizado de Saúde, que era o SUDES antigo. Então, foi criado as unidades em todas as micro-regiões, as cidades polo das micro-regiões. A única cidade que não tem uma unidade do Hemosul é a micro-região de Jardim. Todas as outras micro-regiões, ela tem uma unidade do Hemosul. Aqui nesse mapa, a gente pode ver as unidades, né, o Hemocentro Coordenador aqui em Campo Grande, o Hemocentro Regional de Dourados, as agências transfusionais por esse sinalzinho aqui, e os núcleos hemoterápicos e as unidades de armazenamento. Então, nós somos 100% no público, então nós atendemos todo o estado. E até 2011, tinha uma unidade, um banco de sangue que era privado, que era o da Santa Casa. A partir de 2011, o Hemosul encampou, né, começou a gerir esse banco de sangue, e hoje ele faz parte da rede Hemosul. Vocês dão licença que eu vou tomar um pouquinho d'água, que eu estou com a boca sequíssima. Em 2012, o Hemosul começou a realizar os exames do teste de ácidos nucleicos, né, que o Guilherme acabou de mencionar, para a segurança das transfusões, e começou no Brasil, são 14 sítios testadores. Em 2002, acho, desculpe, na época era o ministro Serra, ele fez um decreto que os hemocentros eram obrigados a realizar os testes NAT para diminuir essa janela imunológica que o professor Guilherme falou. Então, a hepatite C, você demorava de 60 a 90 dias para aparecer, né, ele demora de 60 a 90 dias para aparecer os anticorpos na corrente sanguínea. Com o teste NAT, esse tempo cai para 12 dias. Então, é uma segurança muito grande. Então, como tem 14 testadores no Brasil apenas, aqui o nosso hemocentro foi escolhido como um sítio testador,
E nós começamos a fazer os exames para nós, para o estado do Mato Grosso do Sul, e para o estado do Mato Grosso também. O Hemocentro Hemomate, nós fazemos esses exames dele. Em 2017, os serviços privados do estado do Mato Grosso, que têm convênio com o SUS, passaram a também mandar as amostras para nós, aqui, para a gente realizar o teste NAT. Então, nós realizamos hoje o teste NAT para o estado do Mato Grosso do Sul e o estado do Mato Grosso. Hoje, nós atendemos 114 hospitais e clínicas, públicas e privadas, e por volta de 6 mil leitos de todas essas unidades. Em 2020, nós tivemos 66.616 candidatos à doação na rede Hemosul, né? Hoje nós contamos com 12 unidades, e desses 66 mil que efetivaram a doação foi 52.091. Os outros todos eram inaptos por diversas razões, né? Então, a gente tem uma inaptidão clínica de 21,2%. O que o Guilherme explicou naquela triagem, exatamente é isso que acontece. Então, a gente tem um critério bem rigoroso de triagem. Nós seguimos a portaria de consolidação número 5, que ela é bem rigorosa. Então, tudo que está determinado na portaria, nós seguimos. Então, tem inúmeras doenças, inúmeros medicamentos, procedimentos cirúrgicos que vão inaptar, vacinas, né, que vão inaptar o doador por tempo curto, né, de 2, 3 dias, 7 dias, um mês, até aqueles doadores que ficam inaptos definitivo, que né, eles não podem doar sangue. Por exemplo, quem é alcoólatra crônico, ele não pode doar sangue. Doenças pulmonares graves, leishmaniose visceral, né? Então, doenças psiquiátricas, então tem várias doenças que inaptam essa pessoa definitivamente para doar sangue. Algumas vacinas, né? Por exemplo, agora, a vacina da Covid, a da AstraZeneca e da Pfizer, ela deixa inapto por 7 dias após cada dose, e a vacina do Butantan, ela deixa inapto 48 horas após cada dose. Então, aqui, bem rapidinho minha apresentação, é só para ver até onde nós chegamos hoje, né, com toda essa evolução da hemoterapia. Mitos e verdades. Frequência máxima de doação para homens é 4 vezes ao ano, e frequência máxima de doação para mulheres 3 vezes ao ano. Isso é mito ou é verdade? Ela é verdade se for uma doação de sangue total. Agora, se for uma doação por aférese, ela não é verdade, não. Por quê? Porque a doação por aférese, você pode fazer plaquetas, por exemplo, você pode doar até 24 vezes por ano. Então, porque ela recupera super rápido, você, como o Guilherme explicou, você retira só o elemento do sangue que você quer, o resto do sangue volta para o doador, então você pode fazer várias coletas por ano por aférese. Por aférese também a gente coleta hemácias, né? A gente coleta plasma, por exemplo. O Hemosul participou de uma pesquisa, juntamente com o Hemocentro de Ribeirão Preto, sobre o plasma convalescente dos pacientes de Covid. Então, o que se pensou? Olha, o paciente que estava recuperado, ele tinha uma carga de anticorpos bem grande contra o Covid, então, o que foi feito? Foi coletado 600 ml de plasma de cada doador. Ele tinha que ter um nível bom de anticorpos, e foi transfundido nos pacientes, e com resultado promissor. Então, a gente participou, então, as coletas eram feitas por aférese também. Outro mito, doar sangue é ruim porque sempre deixa a pressão baixa. Não, isso não é verdade. O que a gente recomenda para todos os doadores
que ele faça a ingesta de água, né? Que ele fique bem hidratado antes. Ele pode baixar a pressão, mas tem uma pressão mínima, né? Que na triagem dos doadores, ele não pode estar com menos de 11 na sistólica. Só um pouquinho aqui, que eu vou ver aqui, que eu já esqueci, tá? Desculpa. Ele não pode estar com a máxima de 18 e nem a mínima acima de 11, tá? Esse não pode doar sangue. Mas, quem estiver nesse nível de pressão, pode doar. Pode baixar a pressão depois que doa? Pode sim. Mas isso aqui não quer dizer que sempre ele vai ter uma pressão baixa. Por exemplo, eu tenho 62 anos, eu sou doadora e nunca passei mal em nenhuma doação minha. Então, assim, depende do organismo da pessoa. O sistema nervoso, ele complica bastante a recuperação depois da doação. Doar sangue engrossa. Doar o sangue engrossa. Isso aqui deve ser algum mito que foi lá nos tempos que se pagava pelo sangue. Então, assim, as pessoas mais fracas, elas eram estimuladas a doar sangue, dizendo que engrossava o sangue, quer dizer, que ficava mais forte. Isso é um mito. Doar sangue é fino, se doar fino o sangue, não. Engordo também não. Se doar sangue uma vez, tem que doar sempre? Não, claro que não, porque eu acho que assim, aliás, eu acho que é uma verdade, porque se doar sangue uma vez, tem que doar sempre, sim, porque é um bem-estar tão grande quando você doa sangue, que você se sente assim, super, você fala assim, gente, eu posso ajudar a salvar pessoas que eu nem sei quem são, que eu não conheço, então eu acho que ele se torna quase que um vício do bem-estar que proporciona para quem doa sangue. Então eu acho que é uma verdade. E outra não sei se o Hemocentro está precisando do meu sangue. Gente, o Hemocentro precisa sempre do seu sangue. Então, bora doar. Nós estamos aqui, nossa rede. Hoje nós temos coleta aqui no Hemocentro Coordenador, na nossa unidade da Santa Casa. A nossa unidade do Hospital Regional hoje, ela está temporariamente fechada porque o regional é referência para a Covid, então a gente não pode expor os doadores lá dentro do hospital, né? Nós temos a nossa unidade em Dourados, o Hemosul de Dourados, o Hemosul de Ponta Porã, o Hemosul de Três Lagoas, o Hemosul de Paranaíba, o Hemosul de Coxim faz coletas quinzenais, o Hemosul de Corumbá está iniciando as coletas quinzenais agora. Temos uma próxima na fila, que é o Naviraí. Espero que em agosto a gente já comece com as nossas coletas quinzenais. E todas as unidades aqui da UANA, de Nova Andradina, a gente espera que a gente logo comece a fazer as coletas quinzenais, que hoje elas só distribuem o sangue para a região. Mas a gente espera que logo a gente comece a fazer as coletas em todas as nossas unidades, porque nós precisamos muito de aumentar, porque aumentou muito o número de leitos no estado, a complexidade hospitalar aumentou também, e quando aumenta a complexidade hospitalar, aumenta o consumo de sangue. Então, é isso. Mitos e verdades, qual que é o nosso... O que a gente precisa aqui? Quais são os nossos desafios para a rede Hemosul? A implantação do sistema de gestão do ciclo do sangue e de ATs, que a gente, até o final do ano, a gente quer colocar em todas as nossas unidades, estruturar o RH, isso aqui é uma verdade também, planejar e realizar, isso também é uma verdade, porque o nosso planejamento está sendo feito e às vezes a gente tem dificuldade para realizar. Por exemplo, agora na época de pandemia, o sistema público, ele valoriza muito essa patologia que está aqui presente, e não tem estrutura para dar suporte para os outros problemas.
a reforma nas nossas unidades, que a gente está aqui batalhando para fazer, a reabertura das unidades para coleta, como eu já falei, que a gente quer fazer a reabertura de todas as unidades, pelo menos para coletas quinzenais, e a irradiação de bolsas, que hoje a gente não faz, e é uma necessidade muito grande, principalmente para os pacientes oncológicos, os recém-nascidos, né? E a gente precisa muito fazer essa irradiação. A gente está em processo de aquisição do irradiador de bolsas, e eu espero que até o final desse ano a gente consiga mandar esse processo para frente para a gente fazer a aquisição desse irradiador de bolsas, tá? Gente, muito obrigada, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Esse aqui são os meus contatos, estou à disposição para qualquer coisa, e venham conhecer o Hemosul, qualquer unidade nossa da rede, que a gente está precisando muito de vocês, porque nós somos uma rede 100% pública, nós fornecemos sangue e hemocomponentes para todas as unidades hospitalares, tanto públicas quanto privadas, do estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Marli. Sua apresentação foi maravilhosa. Eu adorei. Agora a gente vai para a sessão de perguntas, que já tem algumas aqui. O Vitor vai fazer. Boa noite, pessoal. Eu voltei. Eu vou fazer 2 perguntinhas para a Marli rapidinho e depois a do Guilherme, que ficou faltando lá atrás, porque foi feita depois. Marli, fiquei muito interessado nos laboratórios NAT. O site do Hemosul mostra um pouquinho do que acontece lá? Pergunta da Priscila. Nós temos algumas... Nós não temos fotos. O que nós temos é o ciclo do sangue, o que é feito lá dentro. Mas, assim, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente melhorar o nosso site e colocar fotos dos nossos laboratórios, que eu falo para todo mundo, nós não devemos nada a nenhum hemocentro do mundo. Nós temos tudo que é de ponta aqui no nosso estado. Então, vou falar com a comunicação e vamos colocar, ótima ideia. Quem foi que falou? A Priscila? Isso. Priscila, ótima sugestão. Vamos colocar as fotos dos laboratórios. Obrigada, prof. Eu estava muito curiosa para saber como é que funciona. Esse é muito bom. Por exemplo, agora nós estamos auxiliando o LACEN para o Covid. Então, a gente está fazendo a extração, a replicação para o LACEN. Só abrir um parênteses, até eu fiquei curioso em conhecer o Hemosul. Ai, vem, olha aqui, eu comecei minha carreira no serviço público, lá no Laboratório Central do Estado. Em 2003, eu vim aqui para o Hemosul, me apaixonei pela causa do sangue, e assim, a gente trabalha aqui como se fosse a nossa casa. Vem conhecer, a gente vai ser um prazer a gente apresentar os laboratórios e todo mundo para vocês. Que legal. Uma pena que eu estou em São Paulo, mas quando tiver uma oportunidade eu vou fazer contato sim. Vem assim, vai ser um prazer. Tá certo. Obrigado. Perguntinha do Teófilo. Doutora Marli, como está a parceria do Hemosul com o LACEN a respeito dos exames de Covid-19? Oi, nós continuamos com a nossa parceria. Durante a semana a gente pode ajudar pouco, porque nós temos a nossa rotina, como eu expliquei para vocês, nós temos a rotina do nosso estado e a rotina do estado do Mato Grosso, então é uma rotina bem pesada, mas nos finais de semana a gente está auxiliando o LACEN sim, tá? Continua a parceria, sim. São feitos testes contra a Covid-19 nas bolsas de sangue coletados? Não são feitos porque não tem nenhum estudo mostrando que o Covid é transmissível pelo sangue. E a gente não faz o exame, não. Agora, a perguntinha do Guilherme que ficou faltando lá atrás é do Teófilo também. Professor Guilherme, como estão os estudos para o tratamento de Covid-19 utilizando anticorpos obtidos do processamento de sangue de pacientes previamente infectados?
Tá certo, Teófilo. Você fez uma pergunta bem difícil para mim, mas vamos lá. É o seguinte, assim, eu não tenho tanta experiência, na verdade, né, no tratamento de Covid, né, com esses anticorpos, assim, mas eu tinha visto sua pergunta um tempinho atrás, agora, né, hoje, e eu dei uma investigada na literatura para ver o que tem falando. Os estudos, assim, os resultados dos estudos são poucos estudos que estão realizando e que a gente já tem o resultado disponível, né? Os estudos são meio escassos, mas os resultados que a gente tem são promissores. O que se precisa, na verdade, assim, na verdade, de mais estudos, dos resultados de mais estudos, né, para verificar isso, de estudos grandes, né, estudos multicêntricos, e que avaliem isso com qualidade, se realmente, na verdade, os anticorpos obtidos do processamento de sangue, eles são eficazes no tratamento da Covid-19. Mas, assim, os dados ainda são muito escassos, não tem nada aprovado ainda para ser utilizado ainda não. Professora Marli, se tiver algum comentário a fazer também a respeito, não sei se tem alguma informação a mais. Então, como eu falei, nós participamos da pesquisa, né, com pacientes convalescentes, e o que precisava ter era um número de anticorpos neutralizantes, uma taxa grande, elevada, para poder fazer efeito no paciente. Então, alguns doadores que vieram aqui participar da pesquisa, eles não conseguiram participar, ajudar os pacientes por conta da baixa de anticorpos que eles tinham. Então, é uma coisa que nós detectamos, que não faz parte do estudo ainda, mas que a gente viu que aqueles pacientes que tiveram sintomas mais graves, eles tinham um maior número de anticorpos, e aqueles que com sintomas menores, né, eles tinham um número menor de anticorpos. Então, ainda não saiu o resultado da pesquisa, mas a gente detectou isso durante a nossa coleta aqui. Gente, é que é um pouco complicado, na verdade, a gente está falando de uma doença que surgiu no fim de 2019, né, começou a provocar a pandemia em 2020, então é tudo muito novo, né, a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe muito bem se essa produção de anticorpos realmente protege com a doença, então é meio complicado, a gente tem que aguardar realmente, acho que os resultados dos estudos mesmo. Pergunta da Meire, para a palestrante Marli, sobre bancos de sangue no interior. Não temos aqui na nossa região, que é Chapadão do Sul. Por que são poucos? Meire, para você manter um banco de sangue fixo, ele é um custo bastante alto. Os equipamentos, como eu falei, nós usamos equipamentos de ponta, então eles são muito caros. E tem o RH que o governo não consegue fazer concurso também. Então, o que a gente faz? Nós fazemos campanhas externas. Chapadão do Sul é uma das cidades que nós temos um retorno maravilhoso quando nós fazemos campanha lá. Então, a gente realiza pelo menos uma vez por ano uma coleta de sangue lá em Chapadão do Sul. Como eu falei, quando foi criada a rede Hemosul, lá em 1988, se levou em consideração as cidades polo das micro-regiões. E foi lá que foram instaladas as nossas unidades da rede Hemosul. Isso não quer dizer que a gente futuramente não tenha outros hemocentros nossos da rede em outras cidades, porque, como eu falei, a demanda está crescente, aumentou muito o número de leitos no estado, aumentou a complexidade desses leitos também, e quanto mais complexo a medicina, são os leitos, maior é a necessidade de sangue. Então, nós estamos escrevendo o nosso plano diretor agora, para esse ano ainda, até 2024, e quem sabe a gente tenha que criar uma unidade nova para a gente dar conta de atender toda a demanda, tá? Por enquanto, ainda não é possível ter esse banco de sangue lá em Chapadão, mas pode contar com a nossa coleta externa, que a gente vai pelo menos uma vez por ano, 2 vezes ao ano lá em Chapadão, tá bom? Muito obrigada. Professora, posso só complementar? Eu acho que, assim, eu não conheço a realidade da cidade realmente, mas acho que quando a gente pensa em banco de sangue, né, a gente tem que pensar que o banco tem que realizar todo aquele ciclo do sangue, né? Triagem laboratorial, assim.
Então, a gente tem que pensar que tem que ter um investimento bem grande em pessoal, tem que ter um investimento em treinamento desse pessoal também, tem um investimento em equipamento para você conseguir fazer o processamento do sangue, para você conseguir fazer as triagens laboratoriais. Isso é um investimento realmente muito grande, é uma coisa muito cara. Eu não conheço a realidade da cidade, mas assim, a gente tem que pensar que é um investimento muito grande que tem que ser realizado através dos órgãos públicos também. Pergunta da professora Meire. Aqueles benefícios para o doador, quais são verdades? Desempate em concurso, preferência em comércio, descontos, quais são verdades? Oi, professora Meire, todos esses são verdades, são verdadeiros. O que a gente pede é que quando o doador venha fazer a doação, ele não pense no benefício que ele vai ter, que ele venha pensando em fazer uma doação altruísta, né, que venha voluntariamente e que o benefício seja uma consequência daquele ato dele. Em concurso é possível, sim. Existem concursos que dão desconto da taxa, né? Que é possível também. Desconto em cinema. E alguns bancos têm esse benefício que tem direito à prioridade na fila. Tudo isso é verdade. Mas a gente sempre pede que o doador ele faça voluntariamente a doação, não pensando no benefício. Por quê? O que nós temos medo? Que ele venha, que ele não seja totalmente verdadeiro na triagem, que ele deve ser verdadeiro na triagem, que ele não seja para passar, para fazer a doação, para receber esse benefício. Então, a gente perde o receio desses benefícios, que o doador leve muito em consideração e não pense em fazer esse gesto altruísta, que deve ser a doação de sangue. Desculpa, eu falo bastante. Posso fazer mais um comentário a respeito? Não, eu acho que assim, uma coisa que inclusive se fala, assim, que na verdade, assim, que a doação de sangue, na verdade, não seja feita, inclusive, para o indivíduo fazer, para o próprio doador fazer a triagem de doenças dele, né? Muita gente vai fazer doação de sangue para fazer, assim, em vez de você fazer de você ir no médico, você pedir o exame para aquelas doenças, você começa a fazer, usar a doação de sangue como um exame de rotina, né? Isso não é indicado, na verdade, que seja feito, porque a doação não é para isso, né? Você tem um gasto de material, um gasto, inclusive. Então, a doação tem que ser realmente altruísta para doar sangue. Não é um meio de você conseguir fazer exames de sangue, por exemplo. Exatamente. Tanto é que a gente não fornece o resultado do exame em menos de 35 dias, para tentar inibir um pouco essa realização de exame no hemocentro, e não numa unidade de saúde onde deve ser feito, né? Entendi. Vitor, tem mais alguma pergunta? Opa, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Pergunta da Milena. Há estudos sobre transmissão de anticorpos pelo sangue dos doadores vacinados? Eu não sei se se o Guilherme tem algum estudo mostrando. Nós aqui, nós não temos. A gente está, assim, tentando estruturar nosso laboratório para pesquisa. Hoje a gente participa só de pesquisas que vêm de fora. A gente não tem aqui um centro de estudos nosso. Então, a gente está tentando estruturar isso. Aqui nós não fazemos. O que tem é junto com a Universidade Federal ou junto com a Escola de Saúde Pública e universidades que fazem alguns estudos aqui dentro do Hemocentro. Sim. Eu também, na verdade, eu não estou por dentro, na verdade, da realização desses estudos, até porque vacinação, na verdade, é uma coisa meio recente, né? Uma coisa que surgiu no começo desse ano. Mas, assim, tem um racional interessante, na verdade, mas eu não sei se realmente estão sendo realizados. Eu acredito que provavelmente vai ter os resultados mais para frente publicados também. Aqui a gente faz, tanto para a Universidade Federal, quanto junto com a Fiocruz, dos doadores voluntários que queiram fazer. A gente participa dessa pesquisa, mas que são deles, né? A gente é só co-participante. Bom, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta,
algum complemento, podem falar, tá? Levantem a mão ou fazem no chat. Lembrando que em Chapadão do Sul vai ter doação de sangue no dia 1 e 2, agora de julho, tá? Entrem no Insta da Prefeitura, que eles estão lá atualizando, e também no Insta do PET Agroflorestal. Bom, muito obrigada por essa dica, eu tinha esquecido de falar, realmente agora nos primeiros dias nós teremos a... Não, eu entrei para... Boa noite para vocês. O Júnior pediu para eu agradecer aqui vocês no final, para finalizar, mas podem continuar a conversa aí. Sobre Chapadão, a gente está trabalhando aqui, eu sou tutora aqui desses meninos do PET, e assim, a gente, como você disse, Marli, eu acho que Chapadão, ele tem uma boa campanha sempre aqui, né, de doação de sangue. Eu tentei 2 vezes já e não consegui, porque fui lá e já tinha acabado, porque vem um número de coleta X, né, preparado, né, o Guilherme explicou isso bem, né, e daí ultrapassa, assim, as pessoas que vão doar, é bem legal as campanhas aqui. E esse ano a gente está em parceria aí, divulgando, ajudando, né, nessa divulgação aqui para a coleta. Então, é dia 1º e dia 2. Eu perguntei sobre os benefícios ali, coloquei até entre aspas ali, porque foi uma curiosidade genuína. Eu sou das agrárias, eu, sinceramente, né, é tudo bem legal, tudo muito novo, muita informação para mim, assim, e estou aprendendo bastante com esse projeto, né, que a gente se juntou aqui, né, aos outros pets para fazer, e muito interessante. Daí eu fiquei curiosa sobre esses benefícios. Semana passada, na outra que eu participei, tinha essas perguntinhas, ninguém comentou, e agora de novo. É claro, né, que eu sei que a doação, ela parte desse princípio, né, mas eu fiquei curiosa mesmo, foi uma curiosidade genuína mesmo sobre se isso era verdade, se era mito, né? Porque realmente eu não sabia, viu, Marli, Guilherme? Essas leis são feitas pelo legislativo, né? Muitos deles nem entram em contato com a gente e fazem a lei à revelia. Quando você vai ver, aí o doador, ele fica bravo com a gente, dizendo, olha, eu fui no banco, eu não consegui vaga na fila preferencial. Mas a gente tem que falar com quem fez a lei, porque para nós, assim, não interessa essas leis, né? A gente já conseguiu deixar algumas, restringir algumas, por exemplo, da medula, alguns concursos deixavam livre para, essa lei era livre para só quem era tinha o cadastro, né, de doador de medula óssea, já recebia essa isenção, e a gente conseguiu mudar, agora só quem efetivamente fez a doação de medula óssea é que tem direito a essa isenção. Então, a gente restringiu bastante, porque a gente tinha, assim, enxurradas de pedido do comprovante, né, que ele era doador, mas a gente começou a ver que começou a ter muitas negativas quando a pessoa era compatível com alguém. Então, a gente mudou bastante o sistema, a gente conseguiu reverter a lei, e o cadastro de doador de medula óssea também, a gente mudou o sistema, porque antigamente a gente fazia uns eventos, iam lá, e assim, um amigo influenciava o outro, e ele não tinha consciência, plena consciência do ato que ele estava fazendo. Então, a gente pede hoje, a gente faz palestras motivadoras, mas não faz a coleta no mesmo dia, a gente volta depois, para que a pessoa que faça o cadastro de doador de medula óssea esteja bem ciente daquilo que ele está fazendo. Porque é muito triste você ter um doador compatível e na hora ele falar, não, eu não vou doar porque eu mudei de ideia, ou eu fiz o meu cadastro no momento que eu estava empolgada e tal. Então, a gente pede, e a gente pede também para que ele fique os dados sempre atualizados, né? Ele vai numa unidade nossa e faça a atualização dos dados,
E também, se ele mudou de ideia, se ele fez um cadastro, depois ele mudou de ideia e não quer mais, vem aqui e retira o cadastro. É possível retirar o cadastro. Então, não fica se você não tem essa plena consciência de que você pode ajudar alguém e você tem que ajudar na hora que for chamado. Gente, eu vou estar aqui colocando no site o YouTube do PET Educação Física da UFMS. Lá tá gravado todas as nossas palestras, as 2 anteriores, e vai ficar disponível também essa, tá? Vocês podem estar se inscrevendo lá e assistindo as outras palestras. Bom, se ninguém mais tem algumas perguntas, vou começar o encerramento, passar a palavra para a professora Meire, depois para o professor Teófilo, eles vão fazer uns agradecimentos. Marli, muito obrigada. Guilherme, muito obrigada. É sempre muito esclarecedor. Oi, gente. É sempre a hora que eu vou falar que ela late, né, Samira? É meus filhos de cá, cachorro de cá. Bom, muito obrigada, muito esclarecedora, assim como as demais. Oi, gente, esse online à noite para mim é difícil. Durante o dia eu dou conta da minha rede de apoio, à noite é difícil, gente. Muito obrigada, viu, Marli? Foi muito bom, assim, tudo que você trouxe de informação, Guilherme, né? Todas as informações que vocês trouxeram, eu acho que foi muito didático, foi muito... Esses dias todos, né, a gente aprendendo um pouquinho sobre doação de sangue, foi muito bom para nós. Muito obrigada mesmo, em nome dos grupos PETs, todos aqui, né, da universidade que fazem parte desse projeto, né? É um projeto integrado, e eu acho que, assim, tomara, né, que a gente consiga bastante voluntários e que a gente passe. Dentro do meu grupo aqui, vários já comentaram que vão lá doar, que tem interesse em doar. Eu já falei que eu vou também, de novo, aqui, né, nessa próxima coleta aqui em Chapadão. Então, acho que é sempre muito bom aprender com vocês e divulgar, né, gente? Porque fica aqui nas nossas redes e essas informações vão sendo multiplicadas, então é muito importante, viu? Muito, muito obrigada mesmo pela participação de vocês aqui. Muito obrigada, professora Meire, pela presença. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Marli, realmente foram palestras maravilhosas, super esclarecedoras. Agora eu vou passar a palavra para o professor Teófilo. O senhor está aí, professor? Estou aqui sim. Então, gostaria de agradecer novamente ao doutor Guilherme, doutora Marli, pela disponibilidade de participar conosco desse momento, né, de tirar as dúvidas, conhecê-los também, não pessoalmente, né, virtualmente, mas podendo conhecê-los, né, e agradecer mesmo essa disponibilidade de vocês em compartilhar o conhecimento que possuem. Nós também ficamos à disposição, já participamos desse projeto em outros anos, né? Agora estamos com um grupo maior, então acredito que a participação dos petianos também vai ser maior, né? Mesmo diante do momento que vivemos. Até me surgiu uma dúvida há pouco, né? Nós já estamos encerrando, mas é só uma questão. Há muito tempo atrás, eu participei da campanha de doação para a medula, para a formação do banco. Isso tem que ser renovado depois de um tempo ou não? Como que eu consigo saber se meu nome continua lá disponível? Tem como descobrir? Sim, o nome continua lá. Se você mudou, se você teve alguns dados alterados, como endereço, telefone, é bom você fazer a atualização. Você vai em qualquer unidade nossa, e o pessoal faz a atualização. Agora, se os teus dados continuam os mesmos, não há necessidade. O banco, ele fica com os teus dados até você completar 55 anos. Ah, bacana. Eu vou ter que atualizar, então, porque mudou faz um bom tempo já. Aliás, desculpa, é 60 anos, para fazer o cadastro, que é 55, até 55. Bom. Marli, e pode atualizar em qualquer
hospital ou tem que Não. ser no Hemosul mesmo? Só no Hemosul, em qualquer unidade nossa. Mas você pode fazer isso até por telefone. Você liga, conversa com as meninas e elas vão te orientar, tá? É 3312-1516, que é do serviço de captação, ou 3312-1529, que é o do atendimento ao doador. Muito obrigada. Agradeço novamente, viu? Muito obrigado pela participação hoje. Foi muito bom. Muito obrigada, professor. Agradeço também a sua participação aqui na nossa palestra. Agora eu vou passar a palavra para o Rian. Ele vai falar um pouco sobre o formulário agora. Então, pessoal, muito obrigado aos participantes, muito obrigado pela palestra, foi muito informativa, muito boa. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E gostaria de passar para vocês dois questionários. Na verdade, é um questionário de pós-palestra para a gente saber como foi a palestra, se vocês tiveram conhecimento, realmente aproveitaram e tal. E é muito importante para a gente, é rapidinho, são algumas questões, você coloca seus dados e algumas questõezinhas rapidinhas no Google Formulário, igual ao primeiro. Aí vai ter também o formulário de presença, que aí vocês conseguem o certificado de presença depois, tá bom? Vai estar no chat aqui, e é isso. Qualquer coisa é só perguntar e que a gente responde em relação aos questionários. O Ian, então, já vai mandar os formulários aqui no chat. E eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente nessas 3 palestras. Foi muito informativo, foi bem interativo. As perguntas de vocês foram todas ótimas. Nosso time de peso hoje foi maravilhoso. O Guilherme e a Marli, só temos que agradecer. Quem sabe a gente não se vê na próxima edição, né? Vai ser muito legal. E é isso aí, gente. Agradeço a presença de cada um. Espero que todos vocês estejam bem, estejam mais atentos aí à doação de sangue da sua cidade. Vocês, pelo menos, tentem doar, que com certeza é a melhor escolha. Eu posso falar um pouquinho? Eu quero agradecer a oportunidade, gente, de participar desse evento. Foi maravilhoso, de divulgar a causa do sangue, que é tão importante, só quando a pessoa precisa que realmente ela vai ter plena consciência do que é esse ato. Então, eu agradeço demais todos vocês por essa oportunidade da gente divulgar. Nós estamos aqui sempre de braços abertos para recebê-los em qualquer unidade nossa. E muito obrigada pela oportunidade. Eu acho assim que eu espero que das outras vezes nós também sejamos chamados para a gente divulgar a causa, e a gente sempre fala que quem não pode doar sangue, ele pode ajudar, sim, incentivando outras pessoas a doar. Então, não é? A gente espera que amigos, familiares de vocês, se vocês não puderem doar sangue, que compareçam uma unidade que a gente está sempre precisando. Muito obrigada, gente. Boa noite. Certo, eu também queria agradecer o convite, a organização do PET Sangue Bom, pelo convite. É sempre bom falar, como a professora Marli falou, né, sobre uma causa tão importante. Então, sempre foi bom falar. Eu acho que eu aprendi mais com a palestra da professora Marli, viu? Foi uma palestra muito interessante sobre gerenciamento do banco de sangue. Para mim, foi bastante importante também. Então, de qualquer forma, bom, eu queria agradecer realmente, então, a todos pela presença, também agradecer o convite. E qualquer dúvida também tiver, eu passei meus contatos, né? Se tiverem, podem entrar em contato comigo também. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. E é isso, viu? Boa semana a todos. Todos estejam bem e agora conscientes. Boa noite, gente.